papai e mamãe. Meu nome é Renata. E o meu é Priscila. Nós fazemos parte da liderança do VN Baby. O VN Baby ele cuida das crianças de 8 meses a 3 anos e 11 meses. E o nosso objetivo nesse ministério é levar a palavra de Deus para essas crianças, por meio de atividades lúdicas, por meio de interação e integração entre as crianças da nossa igreja. Lá nós trabalhamos 2 temas centrais durante o ano, que é a criação do mundo e o plano da salvação. Tudo isso com muita brincadeira, com muito carinho, com muito amor. Nós tentamos levar aí um ensinamento para as crianças. E hoje, na Conferência da Família, a Elo e o Djanir vai colocar um pouquinho mais sobre o tema também de como nós podemos ministrar as nossas crianças. Espero que vocês aproveitem. Graça e paz, papai e mamãe, sejam bem-vindos. Eu sou o Djanir da Heloísa. Eu sou a Heloísa do Djanir. Nós fazemos parte aqui da equipe da Igreja Vida Nova, da Rede da Família, e vamos passar um tempo com vocês especial, um tempo bem gostoso que a gente vai aproveitar e pegar aquilo que o Senhor tem para nós para o dia de hoje. Amém. A gente queria começar orando, né? Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, abençoa agora. O Espírito Santo de Deus nos abençoe para que o conteúdo, Pai, desta palestra, Pai, ela possa atingir, Pai, o coração de cada um que possa estar ouvindo. Já nós agradecemos a presença de cada um, Senhor, a que esse vídeo alcançar, que chegar. Nós queremos te dizer que é tudo para o Senhor, que a nossa intenção, Pai, aqui, Pai, com a Igreja Vida Nova e com os ministérios, com a Rede da Família, é abençoar, em nome de Jesus, a nossa casa, a nossa família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E amém. Glória a Deus, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Nós teremos aqui a Conferência da Família. E nós vamos passar um tempo com vocês tratando de um tema, né, amor? E o nosso tema é a importância de ministrar os nossos filhos. A importância que há na ministração àquelas pessoas que nós mais amamos. E quando nós nos convertemos, a nossa intenção é que toda a nossa família sirva ao Senhor e que os nossos filhos e filhas sigam esse caminho. Porém, quando as pessoas já são convertidas, elas querem se manter no caminho, elas querem manter a fé ativa, elas desejam que os filhos cresçam no caminho. Lá em Provérbios 22:6, todos nós conhecemos. Ensine a criança no caminho em que deve andar e quando estiver velho não se desviará dele. É conhecido de muitos, não é esse texto? Porém, como ensinar? Quem deve ensinar? Nós como pais, a igreja, a escola, o pastor? Será? Nós precisamos entender alguns pontos e nós iremos discorrer sobre eles agora para que a gente possa entender como a gente vai fazer isso, como nós vamos ministrar ao coração dos nossos filhos desde pequenininho, para que nunca se desvie do caminho. Nós temos que primeiro entender que nós somos, antes de sermos pais, nós somos filhos. E como filhos, nós temos que entender que essas pessoas que nos criaram, elas puderam errar ou erraram muito, não é? Sim. Elas não são perfeitas por quê? Porque são seres humanos, assim como nós somos. Então nós vamos errar sim, mas sempre com a intenção de acertar. Amém? Entendendo isso, no meu coração, eu entendi assim, quando falaram, olha, ministre sobre a importância de ministrar sobre os filhos, a vida dos seus filhos. Eu falei, que missão linda que nós temos. Nós temos uma linda missão. Ela é tão linda quanto difícil. Verdade. É muito difícil ser pai, ser mãe. Mas tem um manual? Temos. Temos sim. Um manual. Temos um manual. E é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Amém. Sabe por quê? É mais fácil a gente ser reconhecido fora de casa do que dentro de casa. É mais fácil os de longe reconhecer quem somos
do que os de dentro de casa. Hoje, os nossos filhos têm muito acesso, têm acesso à informação, eles têm acesso à comunicação, coisa que nós não tínhamos quando éramos menores. Porém, a gente tinha mais liberdade, a gente brincava na rua, não é? Rodar peão, né? Eu era mocinha. O esconde-esconde pros meninos. Era, mãe E da as meninas, que as rua. meninas faziam mais? Então, né? A gente brincava muito de pega-pega, esconde-esconde. Eu era moleca. Mas a gente brincava na rua, a gente podia ficar até tarde brincando, correndo, a gente era mais ativo. Hoje não. Hoje os nossos filhos, por mais que eles tenham mais comunicação, eles tenham mais conhecimento rápido do que nós tivemos, eles têm um crescimento um pouquinho mais complicado, porque é dentro de casa, não mais fora. Então é uma tarefa ainda mais difícil para os pais, porque precisa administrar e brincar, estar junto. Coisas que antes os nossos pais só faziam na mesa para comer. Era verdade. Não é? Eu quero ler um texto em Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Sabe o que quer dizer isso, amor? Deus fica muito feliz quando nós, como filhos, ou quando os nossos filhos estão em obediência e concordância com a palavra dele. Deus se agrada disso. Que legal, né? Muito bom dizendo, saber isso, né? Sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Glória a Deus. Muito Amém? legal. Amém. E ainda diz assim, essa parte que é mais difícil, nós irritamos os nossos filhos. Sabe como? Como? Nós irritamos os nossos filhos quando não vivemos o que nós pregamos, quando as regras e disciplinas não ficam claras. Nós irritamos quando há muito grito dentro de casa, quando não há conversa dentro de casa, o diálogo já não existe mais. E irritamos mais ainda os nossos filhos quando nós não temos tempo para eles. Jesus. Não é muito fácil não ser pai, hein? Nem mãe, né? Nem um pouquinho. Os nossos filhos, para quem tem mais de um, né, nós temos 2 meninas, uma de 14 e uma de 12 anos. Para nós que somos pais, a gente tem que olhar para eles sabendo que eles são diferentes, não é? Lá em casa elas são diferentes. Sim. Só da gente olhar para ela já se derrete. Outros, você pode ficar rouco de tanto gritar. Mas você grita, mas ela não está escutando. Se a gente tratar as duas de igual maneira, uma a gente esmaga e a outra a gente estraga. Não é isso que acontece? Verdade. Não dá para tratar igual. Nós podemos cobrar, sim, que elas tenham o mesmo empenho, mas nós não podemos cobrar que elas tenham o mesmo desempenho nas coisas que fazem. Volta um pouquinho de novo nessa parte. A gente tem que cobrar que elas tenham o mesmo empenho para arrumar um quarto, tem que cobrar que elas tenham o mesmo empenho para ajudar nos afazeres de casa, temos que cobrar que elas tenham o mesmo empenho nos estudos, mas o desempenho é diferente, porque cada um tem habilidade para uma coisa. É ou não é? Facilidades para algumas coisas, né? Algumas coisas nascem com a gente. Mas sabe por que elas são diferentes? Então, significa que elas são diferentes, né? São diferentes, assim como nós somos diferentes. E às vezes a gente quer fazer o quê? A gente quer? Igualar. Igualar, né? Isso quando tem 2, quando tem 3, 4. E quando tem um? E quando tem um? Concentra tudo nele. Ele tem que ser tudo. E perfeito. Será que tem alguém aí assim? Acho que não, né? Não. Aqui não. É muito interessante, né? Esse ponto a gente às vezes quer igualar. No caso de 2 filhos, a gente quer comparar, e como a Heloísa acabou de explanar pra gente aqui, a gente cobra um empenho, mas aí de repente a gente acha que o desempenho foi diferente. Exatamente. E aí é uma forma da gente estar
chateando, né? Tirando todo a vontade dela fazer outra vez, né? Porque nós não podemos ser permissivos demais e também não podemos ser rigorosos demais. Tem uma medida. Tem que ter um equilíbrio nisso tudo, né? E nós irritamos eles. Olha que terrível isso. É mesmo. Quando a gente não coloca limite. Nós irritamos eles quando nós deixamos que eles percam o ânimo em fazer as coisas. Porque nós, como pais, temos que incentivar. Como é que a gente tem que fazer? A gente tem que quase ser perfeito também. Tem que ter um equilíbrio, então, né? Lembrando que nós somos passíveis de erros. Exatamente. Não é muito fácil. Mas tem uma palavra, lá em Colossenses 3:21, que diz assim: vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Isso é bíblico. Então, quando eles estão meio desanimados, será que é a gente que está irritando? Porque a gente sempre fala que eles que irritam. Verdade. E o resultado, quando eles ficam irritados, eles ficam desanimados, eles ficam... eu acho que, na verdade, a gente precisa temperar as coisas entre firmeza no falar e doçura no falar. A Bíblia já ensina a gente que a gente precisa crescer em graça e em conhecimento, né? Exatamente. Tem que ter um equilíbrio. Nós não podemos ser ásperos demais, agressivos demais, mas nós podemos ser firmes, sermos certos, pormos limites. Podemos, às vezes, usar palavras duras, né? Podemos, às vezes, usar palavras duras? Não! Ou não é? Não, palavras duras Nós temos não. que fazer o quê? A gente sempre tem que usar, porque a palavra do Senhor, ela diz assim, a palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Então, como nós, pais e mães, temos que criar essa disciplina em casa. Porque a gente pode ser firme sem usar a palavra dura, né? Exatamente, temperado. Mas a admoestação no Senhor, ela vai fazer o quê? Com que nós criemos os nossos filhos. Porque a gente não tem só a obrigação de educar, nós temos a obrigação de nutrir, de orientar, e orientar mediante a palavra do Senhor. Pensa, se a gente lê esse texto, lê junto com eles, que nós precisamos sim educá-los, porque desde pequenininho, tem um livro, né, que você vai até citar, eles já têm o temperamento. Quem dá esse temperamento? Você pode falar um pouco sobre isso? Deus, né? Exatamente. Agora nós entramos num campo que a gente precisa conhecer o nosso filho, né? Exatamente. Às vezes nós achamos que conhecemos eles muito bem, mas talvez a gente não conheça tão bem assim e eles acabam não entendendo aquilo que a gente quer passar para eles, né? Uhum. Às vezes a gente dá uma ordem, pede para fazer alguma coisa e eles ficam sem saber o que fazer. Porque tem que passar o que a gente... a consequência de não fazer, não é? Exatamente, tem que pôr em papéis, né? Algumas coisas a gente tem que pôr no papel. Às vezes quando é sentar na menorzinho, mesa. a gente até não consegue, mas a gente consegue no falar, Exatamente. no mostrar, né? Sendo didáticos com isso. Isso, a cada medida, né? Dependendo da idade de cada um. A gente tem que pedir principalmente a ajuda do Espírito Santo para ele, principalmente para os pequenos bebês, né? A gente fala aqui agora bem na faixa lá de comecinho mesmo. A gente tem que começar já nessa época, né? Nessa idade, falando com eles, explicando. Eles vão, desde novinhos, eles já começam a entender as nossas expressões, eles já começam a entender o nosso tom de voz. Aliás, na barriga aqui, né, da mãe, né? Já conhece a voz. Já conhece a nossa voz. E quando vem para a igreja, né? Se já é um bebê de uma família que frequenta, uma família cristã, que tem os princípios bíblicos, ele já vem de um lar, né? Onde já vem sendo ministrado esse amor. Então, quando chega na igreja, as tias, elas têm aquela entonação de voz amorosa, né? Elas ensinam, elas cantam música. As tias do berçário daqui chamam história e elas ficam toda empolgadas, esperando a historinha. Então, como é que os pais vão ministrar esses bebês, esses menores? Seguindo a mesma linha, né? Fazendo a continuação
Exatamente. É uma engrenagem que Sim. depende um do outro, não é? Aham. E a parte do temperamento, como a gente É, lida com isso? Claro que o Espírito Santo ele nos dá as formas de conhecer Se as não é crianças, ele, os bebês. Porém, a gente tem uns abençoados aí que estudaram a fundo isso, né? No caso, como ele falou aqui, o Dr. William, né? Ele é um pediatra, médico, educador. Ele escreveu um livro, né? Entendendo o temperamento de seu filho. É o Dr. William. Se vocês legal. quiserem procurar saber depois, ele fala sobre entender o temperamento do seu filho. É que ele diz que cada filho ao nascer, né? Aliás, cada filho ao nascer, ele já vem com esse temperamento, né? Ele já. Dado Às por vezes a gente Deus. tinha aquela palavra antiga que a gente costumava ouvir lá de trás, que falava, nossa, como esse menino, ele Tem um tem um, temperamento, ele tem gênio um gênio forte. forte, tem um É. gênio difícil. A gente ouvia isso mais um tempo atrás, Muito. né? Ainda Mas na ouve, né? verdade ele vem com temperamento, né? E dentre esses temperamentos, dentro desse temperamento, esse doutor aqui, o Dr. William, ele destaca alguns traços. Pra gente poder, quem tem mais de Isso. um filho consegue identificar Isso. alguns nos filhos, Exatamente, desde lá de pequenos, né? Desde lá de Sim. bebês, Que eles já expressam a vontade, ele já né? expressa uma vontade com o movimento, com a expressão facial, Sim. até com o tom de choro, o tom da voz, né? Uns conseguem chorar assim bem forte, que toma a casa inteira, outros já tem um choro bem mais brando, aquele chorozinho bem no fundinho, né? Então ele destacou alguns pontos, eu queria discorrer com vocês aqui algum desses traços, tá bom? O primeiro traço é atividade. Tá. Atividade, nível de energia física que cada um tem para fazer atividade diária. Você conhece bem seu filho? Você já conseguiu perceber isso nele? Você já conseguiu avaliar Uns qual são que é mais dispostos, né? qual que é a disposição física dele para atividade física? Sim. Né? Será que ele se dá bem com isso? Será que ele não é muito afim da atividade física? Bem de novinho, você coloca ele para gatinhar, ele gatinha bastante, ou ele já senta, ou ele já para, ou ele só engatinha, ele só anda para casa e levanta, tenta andar de novo. Será que a gente já parou para olhar a atividade? Como que é essa atividade? Um outro ponto, um outro traço que ele destaca é a adaptabilidade. Olha, eu vou falar para vocês. Grau de adaptação. Depois que nós começamos a olhar para esses traços, acho que a partir de hoje vocês vão começar a olhar para isso, vocês vão conseguir começar a detectar, se já não detectaram, né? Adaptabilidade é o grau de adaptação, como diz, né, a palavra, ajuste e acomodação em situações variadas. Será que nós conhecemos qual que é a reação do meu filho quando ele está numa situação diferente? Um lugar diferente, fora de casa, né? Um ambiente fora do berço, fora do carro da família, fora do ambiente familiar. Como é que será que eu já perguntei lá para a tia da salinha como é o comportamento do meu bebê, como é o comportamento do meu filho? Então é muito importante a gente querer saber, porque a gente vai, como a Heloísa falou, a igreja é engrenagem, essa parte da escolinha, né, das tias. Será que a gente está colaborando também com isso? A gente precisa conhecer eles. É um conjunto, né? É um conjunto. Outro traço, distração. Ixi. Eita glória, né? Só que nós percebemos, a gente já conseguiu olhar assim, o que é a distração deles. Será que uns são mais distraídos? No caso de um mesmo, qual que é o nível de distração que ele tem? Facilidade, será que ele tem facilidade em perder a concentração ou desviar a atenção? Tendência de ficar distraído por barulhos em volta e interrupções. Como será que ele reage? Quando ele está fazendo lá essa tarefa, que agora essa tarefa tá uma bênção, né? Eu admiro as mães. Tá todo mundo fazendo tarefa, né? Agora, Que os pais têm que fazer tarefa junto, Eita, né? As mães meu Deus fazem do céu. junto. Agora, nesse tempo, nós estamos... pequenininhos. A gente ainda tem um pouquinho mais de folga, né? Porque as meninas já são maiorzinhas, mas não deve ser fácil. Nesses home da vida agora, né? Como a gente tá mais em casa, a gente tá conseguindo mais ficar prestando atenção neles, mas né? aí tem esse próximo que eu gosto. Então, vamos lá. A persistência, mais um traço. Será que ele é persistente? Mantém um dos frutos, né? Constante. Será que ele persiste? Então, é a capacidade em manter a constância em uma tarefa, apesar
das interrupções, das distrações, do foco? Será que a gente fala com ele, se ele estiver fazendo uma tarefa, você tirar ele um pouquinho, quando ele voltar, será que ele vai voltar do mesmo jeito? Cabe a nós, pais, também auxiliar nisso, né? Sim, Tirou uma nota 9. Nossa, mas eu queria 10. Não, tirou 9. Você tem capacidade, eu sei que tem, tá ótima essa nota, mas eu sei que se você se esforçar um pouquinho, você vai conseguir melhorar, né? Eu acho que o jeito de falar vai auxiliando nessa parte de persistência, sim. né? Será que ele persiste? Será que ele não desiste fácil? Essa parte aqui eu acho que todos já conseguiram. Esse traço eu acho que todos já perceberam no Isso é filho. bem conhecido. Esse traço agora é a curiosidade. Eita, E aí? Mesmo quando pequenos, eles são curiosos? muito. Será que quando ele ouve um barulho diferente, ele já quer saber? Será que quando ele escuta o celular, chega uma mensagem, será que ele quer ver? E quer experimentar tudo, né? Pôr na boca, né? Sim, e a gente sabe que no começo, quando eles vão ver que eles estão partindo pro andar, eles começam a experimentar os sabores, que eles começam a aprender os sabores, né? O sabor de cada alimento, perceber as cores, né? Eles aprendem já começam a perceber as vozes. A ligar, né? O nome, o objeto. Isso, E é ele já devagarzinho. começa a aprender o nome das coisas, dos objetos. Então, qual que é o nível de curiosidade da nossa criança? Será que a gente já olhou para isso? Será que a gente já tentou perceber esse traço? Será que conhecemos bem eles, Heloísa? A gente tenta, né? Né? Será que a gente não precisava parar um pouco? Hoje é um tempo que Deus separou pra gente, Glória a pra gente Deus. estar junto com vocês, pra gente estar falando disso. Vamos falar de mais um traço? Olha só, intensidade. Ele está bem pertinho daquele primeiro ponto que a gente falou da atividade. Mas a intensidade é um grau de energia, né? É o vigor, é a excitação. Como será que ele reage com as notícias? A gente tinha um conhecido que se eles fossem viajar, eles não podiam contar para a filha porque ela não dormia. Quem né? que era assim, né? Vamos pra praia no domingo. E Pronto. já não conseguia mais de tantas, No né? sábado à noite esse sono já parava, né? Porque são muito Ele intensos ficava e ansiosos, excitado, ele né? ficava ansioso, ele ficava esperando, né, a hora de chegar de manhã para ou já quando estava arrumando as malas lá da praia, né, quando pegava as coisas da praia. Acho que entra mais com uma ansiedade, né? Mas fica com uma excitação de sair, né? Do novo. Exatamente. Olha só, esse traço é importante. O humor. Muitas pessoas confundem o temperamento com o humor, né? Muitas pessoas confundem o temperamento com o humor. Mas olha só, qual que é a atitude predominante de cada filho, de cada um no humor? Será que a gente já conhece ele ao acordar? Tem uns que são bem humorados, né? Assim E que outros? acordam. Outros têm que esperar um tempinho. Outros zero humor. Outros gostam de comer quando acorda. Outros não comem quando acordam, né? Cada um é de um cada jeito, um acorda né? no jeito. E até na hora de dormir, né? E quando alguns que perdem o sono, que ficam assim meio com o humor quebrado, né? Com fome tem um humor. Com sono tem outro humor. Eu costumo dizer que eu com fome, com Meu frio Deus. e com sono são um pouquinho difícil. Né? Será? Será que o meu pai era assim e eu fiquei assim e o meu filho tá ficando, né? Com o mesmo humor? Eu acho que ele vai variando conforme a idade, viu, gente? Mas Deus é fiel, Ele nos traz ferramenta hoje. Amém. Né? Hoje ele trouxe um tempo aqui na Igreja Vida Nova. Ele trouxe um tempo com a rede da família. E nós vamos saber ministrar e nós vamos esses pequenos, saber em ministrar, nome de Jesus. Nós vamos saber da importância de ministrar nossos filhos, Isso. conhecendo eles a fundo, hein? Vamos lá, Amém. tá acabando aqui, ó. Tá acabando aqui os traços, mas tem mais um aqui. Sensibilidade, nível de respostas aos estímulos do ambiente, exemplo, barulho, claridade, presença de pessoas estranhas. Será que um dia a gente já parou para perceber como que eles reagem com a presença de pessoas assim estranhas perto deles? Será que a gente já conheceu isso? A gente pode falar pela nossa experiência, Uhum. né? Uma falar mais, a outra menos, uma mais dada, a outra menos, Como é que umas reagem ao escuro, ou à Também. claridade? Sempre, às vezes, um vai no banheiro sozinho à noite, outro já tem medo, né? E tem mais um ponto de temperamento, a regularidade. Aquele filho, ou, né? A gente tá falando para quem tem mais de um, ou para aquele que só tem um filho também, né? O ritmo das atividades do dia. Existe um horário para acordar, um horário para comer, um horário para
para a escola, agora não, né? Mas para entrar na aula online. É importante que nós criemos essa rotina na vida dos nossos filhos, né? Para que eles possam saber respeitar. É regra. Hora de dormir, hora de acordar, hora de sair, hora de voltar, para quem é maiorzinho, né? Amém. E com isso a gente entendeu que eles vêm É, com gente, temperamento. Mas como exatamente. controla esse temperamento? Olha só, na verdade, ele vem com esse temperamento. Quem deu? Deus deu. Mas o pai e a mãe, vamos falar papai e mamãe para ficar, né? O papai e a mamãe, O que tem a responsabilidade nós de temos educar, a né? responsabilidade de, através da educação diária, Controlar isso. né? A gente saber reger esse temperamento. A gente conhecendo ele desses pontos que nós acabamos de conversar, através da educação, né? A gente vai ensinar A limitar, eles, né? a gente vai começar a colocar então limites, a gente vai saber a hora certa de pôr, porque a gente conhece qual que é a reação de humor dele. Exatamente. A gente vai saber começar a disciplinar, como você disse, como é que ele vai reagir à metodologia, né? Se a gente colocar uma metodologia para ele seguir uma tarefa diária, se a gente colocar uma folhinha na geladeira com o que ele tem que fazer durante o dia. Exatamente. Então a gente vai conhecer, mas esse temperamento, através da educação, né? A gente vai conseguir colocar ele na sociedade para ele poder conviver no meio igreja, meio escola, né? A gente já ouviu muito falar, né? Porque se nós, pais, não educarmos, não disciplinarmos, a vida vai fazer isso, né? Exatamente. E a gente quer destacar alguns pontos com vocês sobre essa ministração aos filhos, né? Importante saber que as crianças têm dons, elas também têm dons espirituais e nós precisamos entender quais são, nós precisamos auxiliar, né? Isso, identificar e auxiliar elas nos dons. E alguns pontos que a gente anotou é que os mandamentos são de Deus e não dos filhos. Meu Deus, repete aí para nós, Elô. Mandamentos são do Senhor e não dos nossos filhos. Amém, irmãos? Quem manda em casa? Né? A gente já presenciou famílias que a criança define o que assiste, hora o de que almoço, come, a hora que come. Quando vai pro culto? Precisa entender a hierarquia do lar, né? O pai, a mãe e os filhos, para que ele possa entender hierarquia, né? Que ele possa entender como que a gente honra e respeita autoridades. Os mandamentos são de Deus. Exatamente. Qual outro ponto, amor? Amém. Outra coisa que a gente marcou aqui, um ponto importante, é a parte de abençoar os filhos. Amém. É importante o pai e a mãe abençoar, determinar a bênção para os filhos. Amém. Se a gente pegar agora rapidamente e lembrar aqui, não precisa responder não, hein? Qual foi a última vez que nós oramos, colocamos as mãos abençoando sobre a cabeça dos nossos filhos? Amém. Cada um vai medir o seu tempo aí. Ser tu uma bênção. Às vezes a gente tem que ir para um culto, para ouvir no culto lá, alguém durante uma pregação fala, olha meu irmão, agora você bota a mão sobre a cabeça do teu filho e abençoe. Quando isso verdadeiramente tem que ser feito já na casa, em casa. Até porque os nossos filhos precisam ver Deus nas nossas atitudes. Exatamente. Não é? Ele precisa enxergar Deus nas nossas atitudes, né? Ele tem que olhar pra gente e falar, olha, exatamente, essa é uma atitude de Deus, então eu vou aceitar e vou entender esse Deus, porque agora eu sei como é que ele reage. E nós ouvimos uma ministração recentemente, né, aqui na igreja, onde os filhos veem Deus de acordo com como ele vê o pai terreno, o pai. Ele fica comparando, né? Então, quando ele é pequenininho, para ele ver Deus, ele tá vendo o pai dele, ele respeita assim como ele respeita o pai. Que interessante, e que responsabilidade. Que responsabilidade. Nós trabalhamos aqui na Igreja Vida Nova com o curso Paz para Toda a Vida, né? Então, agora, exatamente nessa época, nesses dias, nós estamos ministrando esse curso, né? É uma bênção. Quem puder, não perca essa oportunidade de fazer. A igreja dispõe, né, desse curso. É uma bênção. Outro ponto que nós marcamos é necessário que nós estejamos presentes na vida dos nossos filhos. Eu sei que é muito correria, a gente tem os nossos afazeres, trabalho, né, ministérios,
mas o nosso primeiro ministério é a nossa família. Então é necessário que a gente esteja com eles e não esteja vendo eles brincar. Nós precisamos estar com eles. Amém? Amém. Filhos, agora vai doer, eu vou pedir para que você fale. Deixa eu olhar direitinho aqui. Eles são Deixa eu ver se está aqui anotado. Está anotado, irmão. Vai, fala. Pode falar. presentes Exatamente. e não propriedades. Amados, nós somos guardadores, nós estamos guardando os nossos filhos. Mordomos. Nós somos mordomos. Os nossos filhos são do Senhor. Amém. E há uma responsabilidade tão grande com isso, porque se eu estou cuidando de algo que é do Senhor, Meu Deus. se eu estou cuidando de alguém que Deus me deu com o coração puro, limpo, é como se ele me desse um computador e falasse assim, agora você vai depositando as coisas aí dentro. As coisas boas. Vai preenchendo. Que vai chegar um dia que eu vou olhar o que você guardou aí dentro. O que você depositou. Ou aquela dinâmica que uma vez nós vimos. O coração branquinho. Exato. E como a gente devolve esse coraçãozinho, né? Exatamente. E entender que eles são um presente de Deus e não a nossa propriedade. Porque um dia nós iremos devolver isso ao Senhor e nós iremos prestar conta disso. A gente tem responsabilidade e não é grande. Mas lembre-se, foi o Senhor que deu e o Senhor não dá nada que nós não mereçamos. Presente, né? É presente. Quando a gente recebe um presente, a gente tem que ser grato pelo presente. E agora? Né? Agora. Que a gente tem que ser grato. É agora, não é assim, eu vou esperar ele casar para ir para a família, que eu vou falar que, olha, quando você conviveu com a gente, você foi um presente, e lá não vai adiantar, tem que ser agora. A gente precisa entender isso, que ele é um presente de Deus, uma bênção de Deus para a nossa vida. E precisamos investir? Tempo. Nós precisamos investir o tempo neles. Tempo conversando, tempo orientando, tempo brincando. Esses dias nós estávamos jogando um jogo não era de memória, de perguntas bíblicas que as meninas ganharam. E quão legal é ver que elas conhecem as histórias da Bíblia, que elas entendem quando perguntam, né, do Jonas, ou tá falando de Golias, e elas sabem do que se trata. Exato. Isso graças pelas professoras que já passaram pela vida delas, pelos ministérios, né, que nós estivemos, que elas, ministério infantil, e aí vem desde pequenininha, sendo orientada. Então, é muito bacana a gente ter essa devolutiva. E olho no olho, amar, abençoar, conversar. Gente, choro, cara feia, aborrecimento de filho, não mata não, viu? Não. Eles ficam bravos, mas não. Mas o que mata de verdade? Tá uma palavrinha aí, né? Nós precisamos estar atentos, porque a permissividade demais, ela é perigosa. Exatamente. Essa sim. Temos que ter o olho aberto para essas coisas. A gente não pode ser muito permissivo e também não muito duro, né? Desde pequeno, né? Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Exatamente. A porta fechada com o celular lá dentro do quarto. Não. Negativo, né? Precisamos exercer a educação cristã Amém. em nossos filhos. Exatamente. Baseado na Bíblia, na palavra do Senhor. Nós temos essa responsabilidade. Nós conhecemos a palavra. Nós precisamos ensinar, pregar aos nossos filhos o plano da salvação. Amém. Eles precisam se converter. Não é porque são filhos de convertidos que eles são convertidos. Mas filho de crente não é convertido já? Não, senhor. Eles precisam se converter. Eles precisam entregar a vida para Jesus, se arrepender dos pecados, reconhecer o Senhor Jesus como o único suficiente salvador da vida deles, pedir para escrever o nome, se batizar, fazer aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, né? Que é pregar o evangelho. A gente precisa ensinar e precisa colocar isso dentro deles, né? Como? Como que a gente faz isso?
ministrando os nossos filhos diariamente. E para ministrar os nossos filhos diariamente é preciso investir tempo, é preciso conhecer os nossos filhos, saber do temperamento deles, saber do que eles gostam. Lembra, eles são diferentes. Lembra, somos diferentes, criados por famílias diferentes, Hábitos, costumes, por tradições. pessoas que erraram, assim como nós erramos, não é? Amém. Ensinar no caminho em que deve andar e não ensinar o caminho. Você colocou um ponto aqui muito interessante, hein? Eles precisam conhecer Deus através de nós, e eles precisam ser mais filhos de Deus do que nosso filho. Mais filhos do Senhor do que nossos. Jesus amado. Pesado, né? Eu olhar para um filho e falar assim, olha, você é mais filho de Deus do que filho da Heloísa. E filho do Djanir. Glória a Deus. Amém. Amém. A gente tem que estar atento e vigilante e que Deus nos ajude. Amém. Que Ele É isso nos aí. ajude a cuidar. Que Ele nos ajude a cuidar, que Ele nos ajude a ministrar, que Ele nos ajude nessa linda missão. Gloriosa missão, né? Um pouquinho dolorosa. Um pouquinho dolorosa. Mas é uma amém. bênção. É uma bênção. É importante ministrar os nossos filhos. Exatamente. Nós entraremos aí agora nessa conferência, né? Não percam. Não perca. Venha para a Vida Nova. Conferência né? da Família, Conferência Gerações. Da família, gerações, né? Então não perca, é um tempo de bênção que o Senhor separou para nós. Amém. Que Deus abençoe, né? Amém, gente. A cada família. Obrigada a todos que estiveram conosco, a todos que irão assistir esse vídeo, as professoras do berçário da Vida Nova, Deus nós amamos abençoe. vocês. Obrigada aos nossos líderes, pastor Alex e Viviane, ao apóstolo Willy, né? Pastor Rony, pastora Pastor Rony e pastora Dani. Dani. Que nós possamos juntos estarmos nessa empreitada aí de educar os nossos filhos à maneira de Em Deus. nome de Jesus.